Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Kaline e serei a host desta atividade. Eu estarei aqui auxiliando nos bastidores o nosso coordenador, o professor Silvio e o professor Jorge. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, peço que me comuniquem via chat. Ele está localizado na barra inferior da sua tela e abrirá logo em seguida ao lado direito. Informo que neste momento a gravação ela já está sendo ocorrida e que, se me permitem, gostaria de sugerir que habilitassem a câmera para que possamos ter uma maior interação. A atividade ela tem uma duração de 1 hora, em que cada participante terá de 3 minutos para apresentar seu trabalho e, em seguida, mais 3 minutos com a ajuda do nosso professor, iremos avaliar e comentar sobre o seu trabalho. Caso notem alguma falha de internet, vocês venham me comunicar via chat ou habilitem o áudio, pode ficar à vontade para fazer essa comunicação. Passarei a palavra agora aos professores, mas antes gostaria de dar boas-vindas e desejar a todos uma excelente apresentação. Obrigado, Kaline. Então, rapidamente, meu nome é Jorge Barreto, eu fui convidado para participar do evento, né? Um evento bastante, eu diria, intenso, aí, vários dias, e nessa atividade de hoje a gente tem a apresentação de 10 posters, e eu e o professor Silvio, ele vai se apresentar, estamos aqui com a função de avaliar o material de vocês, né? Não apenas a apresentação, mas também a qualidade do pôster e o conteúdo. Então, desejo a todos vocês uma ótima atividade. O tempo é bastante, eu diria, racional, para pegar o mote aí da racionalização do uso de medicamentos. Vocês têm em torno de 3 minutos para realizar a apresentação e nós teremos uma arguição em seguida de até 3 minutos, tá? A Kaline vai nos ajudar aí com o tempo e espero que a gente termine mais ou menos no horário previsto. Silvio? Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou o Silvio Barberato, professor do programa de pós-graduação da Universidade de Sorocaba, participando também da organização do evento, né? E gostaria de agradecer a todos pela presença e parabenizar já pela submissão dos trabalhos e desejar sucesso para vocês aí na apresentação também. Bom, obrigado. Perfeito. Obrigado, Silvio. Kaline, tem uma apresentação que é a da Daniela, que vai ter que ficar por último, que ela tá numa atividade de avaliação agora, aqui do evento também. Então, ela solicitou que ficasse para a última posição nas apresentações. Então, vamos iniciar, né, pessoal? Ok, vamos lá. Obrigada, professores. Vamos iniciar com a apresentação do trabalho da Ana Paula Almeida Gomes. Pode ficar à vontade, Ana Paula. Boa tarde. Todos me ouvem? Sim, boa tarde. Deixa eu só compartilhar aqui. Prontinho. Tá. Boa tarde, eu sou Ana Paula, acadêmica de farmácia do Centro Universitário Fibra. Eu vou apresentar um trabalho agora sobre o perfil das demandas administrativas para uso off-label do micofenonato de mofetila, no estado do Pará, que faz um contexto da judicialização da saúde envolvendo o medicamento de uso off-label. O medicamento em questão é o micofenonato de mofetila. Portanto, a presente pesquisa objetivou identificar o perfil das demandas administrativas envolvendo o uso off-label do medicamento micofenonato de mofetila encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde do Pará, SESPA. Esse estudo foi do tipo descritivo, envolvendo a solicitação de micofenonato de mofetila para off-label, registrada em planilhas de demandas administrativas organizadas pela Secretaria de Saúde de Assistência Farmacêutica do Pará, no ano de 2019 a 2020. Para a organização dos dados e análise exploratória, utilizou-se o programa Microsoft Excel.
O medicamento micofenonato mofetila é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária como imunossupressor indicado no tratamento profilático de rejeição de órgãos e no tratamento de rejeição refratária de transplante renal, cardíaco ou hepático. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, a CESPA recebeu 508 processos administrativos destinados ao atendimento de diversos medicamentos, dos quais 147 foram prescritos para uso off-label do micofenonato de mofetila. Destes, 84 foram usados para tratar pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, 53 para lúpus eritematoso sistêmico com nefrite lúpica e 10 para tratamento de esclerose. Interromper, você tem 1 minuto para finalizar. Esclerose sistêmica. Todos os processos apresentaram justificativa técnica para tais indicações, porém, a evidência disponível foi de 42% para patrocinados pela indústria farmacêutica. Conclui-se, embora, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Uso tenha parecer favorável à incorporação do micofenonato de mofetila no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para lúpus eritematoso sistêmico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não autorizou o registro dessa indicação na bula do referido medicamento, o que inviabiliza sua dispensação para essa finalidade e contribui para o aumento do número de demandas administrativas contra o Estado do Pará. Aqui no nosso gráfico a gente pode ver, né? Visualizar melhor as porcentagens. Pois não? Seu tempo esgotou. Tudo Poderia bem. concluir? Queria saber se vocês estavam visualizando direitinho o gráfico. Perfeito. Eu vou recomendar, se a Ana Paula passou o pôster depois, vocês podem navegar o pôster durante a apresentação, né? Contanto que não passe muito rápido para a gente não se perder, mas seria interessante seguir um pouco. Eu vou dar precedência ao Silvio, né, na arguição, se ele tiver alguma questão inicial para a Ana Paula. Certo. Obrigado, Jorge. Vou colocar só uma questão para a Ana Paula. Né, se essa negativa do pleito administrativo, se vocês têm percebido que ela tenha induzido a judicialização do referido medicamento. Né? Como assim? Se puder comentar, eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido, né, aí no Estado, depois da negativa do pleito administrativo. Há uma demanda judicial reforçada por conta desses medicamentos, pela demanda do micofenolato de mofetila? Bom. Posso responder? Posso. Passo a palavra para a Josileide. Olá, vocês estão me vendo, me escutando? Eu também sou coautora da pesquisa. Pode prosseguir, por favor, Josileide. Olá, querida. Desculpa que eu estou de máscara, porque eu estou aqui na CESP. Então, a sua pergunta ela é bastante pertinente. Como ela já apresentou, esse trabalho ele foi diretamente voltado às demandas administrativas, né, que foram encaminhadas para cá, para a Secretaria. Quando houve a recomendação de incorporação do medicamento por PCDT do lúpus, né, com nefrite lúpica, a gente percebeu que houve um aumento significativo dessas demandas administrativas e, muito embora essa indicação ainda não tenha sido registrada na Anvisa, o que ainda fez com que a portaria de incorporação ainda não viesse a ser publicada, essas demandas administrativas elas aumentaram quantitativamente e a secretaria ela vem atendendo, né? A gente percebe que o resultado dessa pesquisa, na verdade, ela é um pedaço da pesquisa. A pesquisa ela é muito maior e envolve também
outros medicamentos para uso off-label que vem sendo demandado aqui para a gente. Então, no caso do micofenolato de mofetila em especial, a negativa ela não está acontecendo para a indicação envolvendo micofenolato com nefrite lúpica, envolvendo lúpus eritematoso. Eu perdi o áudio da Josleide. Eu perdi também. Ana Paula, você pode concluir a resposta? Sistêmico com nefrite lúpica. Voltou. Em virtude da recomendação. Perdi de novo. Escutou agora? Me escutou agora? Agora sim, por favor, pode concluir. Escutaram? Escutaram agora? Sim, então, sim. Onde foi que vocês escutaram? Até onde vocês escutaram? Até o atendimento das demandas pela secretaria, né, para lúpus, que não tem sido negado. Isso, no caso, para lúpus com nefrite lúpica. Agora, por exemplo, os processos que demandam micofenolato de mofetila para esclerose sistêmica, por exemplo, até em virtude das evidências disponíveis quanto a este uso, eles vêm sendo negados. E, no resumo, todo e qualquer processo de missão avaliadora, composta por médicos, farmacêuticos e outros profissionais da área da saúde. E essa comissão avaliadora é que sugere o deferimento ou o indeferimento ao secretário de saúde daqui da CESP. Tá, ok, estou satisfeito, agradeço a contribuição. Jorge, fique à vontade. Como é que nós estamos de tempo aí? Estourado. Estamos estourados? Então, eu queria agradecer a Ana Paula e a Josleide por ter prestado esclarecimento. A gente passa, então, para o próximo apresentador. Obrigado. Ok, vamos dar continuidade com o trabalho da Ranaíla Lima Bandeira dos Santos. Se encontra? Sim, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Compartilhar a tela. Todos conseguem ver o slide? Sim. Então tá, eu vou iniciar agora a apresentação. O título do meu trabalho é sobre gasto evitável, despesas públicas evitáveis para antineoplásicos utilizados no tratamento de câncer de mama no Brasil. O objetivo do nosso estudo foi avaliar o perfil das compras de antineoplásicos e o comportamento dessas compras em relação às quantidades e os preços praticados durante 2013 a 2019. Como metodologia, a gente selecionou os antineoplásicos presentes nas diretrizes diagnósticas e terapêuticas para carcinoma de mama, previstos, citados para terapia adjuvante ou neoadjuvante. O banco de dados que a gente utilizou foi o CIASG, que é um banco de compras, e nós analisamos as compras regulares segundo preço, preço unitário, quantidade, a data da compra e a categoria de órgão comprador. Para permitir comparabilidade, os preços foram deflacionados pelo IPCA para dezembro de 2019, como referência. Como resultado, foram analisados 10 antineoplásicos. Dentre eles, o tamoxifeno foi o medicamento responsável pelo maior volume e o trastuzumab foi responsável pelo maior gasto. O Ministério da Educação foi responsável pelo maior volume de compras, exceto para o trastuzumab. O Ministério da Defesa foi o órgão que apresentou os maiores preços praticados no período e também foi responsável pelo maior gasto no período. O valor total gasto evitável possível no período, considerando todos os medicamentos e todas as categorias de órgão comprador, foi superior a 99 milhões de reais. Aqui na figura 1, eu apresento a proporção do valor total gasto com antineoplásicos segundo categoria de órgão comprador. Ressalto que a categoria outros, ela abrange esferas subnacionais e outros órgãos compradores. Destaco que o Ministério da Educação foi a categoria que apresentou a maior diferença no perfil de compras comparado aos demais compradores.
O Ministério da Defesa foi a categoria que teve a maior homogeneidade nos gastos. Olá, você tem 1 minuto para finalizar. Ok. O trastuzumab apresentou a maior proporção de gastos para todos os órgãos, mais concentrado isso para a categoria outros, e menos concentrado para o Ministério da Educação. E como conclusão do meu estudo, a gente chegou à conclusão que essas diferenças nos preços poderiam ser minimizadas, optando por compras centralizadas. Essas compras centralizadas, além de diminuir o preço, possibilitariam um maior acesso a esses medicamentos para mulheres com câncer de mama no setor público. Obrigado, Ranaila. Eu vou fazer a pergunta, né? Acho que a gente pode meio que ficar alternando, Silvio, mas fica à vontade também. Vou começar dessa vez. Tá Ranaila, uma curiosidade, desculpe se estiver no trabalho, mas a proporção de aquisição de cada um dos entes, porque você tem o Ministério da Saúde como principal comprador, obviamente, então poder de compra ativa diversos mecanismos, você tem o Ministério da Defesa, que eu nem sabia que comprava esse tipo de coisa, né? E o Ministério da Educação, acho que tem relação com os hospitais de ensino, etc. Mas qual a proporção relativa mesmo entre os três entes? Porque isso impacta na ideia de compra centralizada. Se você tiver um percentual muito pequeno de compra, por exemplo, no Ministério da Defesa, talvez isso não tenha nenhum efeito prático do ponto de vista de centralização. O que você tem a dizer sobre isso? Então, essa pesquisa faz parte da minha tese de doutorado. E o que a gente verifica? Que, para esclarecer, o Ministério da Defesa, ele compra esses antineoplásicos através dos hospitais, da Marinha, do Exército, e a proporção do volume são volumes parecidos e significativos para justificar essa compra centralizada. Mas você tem o número de, por exemplo, X% é Ministério da Saúde e o restante são os outros dois? Tem, mas não aqui. Pode dar assim, o que você lembra de cabeça, mais ou menos o quê? 70%, 50%? Então, fica em torno de 60% da educação, da saúde. Não, eu vou chutar, eu prefiro não... Tá, não, tudo bem, é mais uma curiosidade. Obrigado. Silvio? A minha pergunta era parecida, também senti falta um pouco do quantitativo, né, do volume adquirido por cada ente aí, né, por cada ministério, e também fiquei curioso para saber, então vou fazer só uma pergunta com relação, que é mais uma curiosidade minha, da abrangência do seu estudo, se ele se restringe aos medicamentos para o câncer de mama ou se ele abrange outros grupos também. Como é que está a sua tese de doutorado? Esse estudo, ele só analisou os medicamentos para câncer de mama, assim como a minha tese, e a gente analisou exatamente os medicamentos que estavam descritos na diretriz, né, no guideline brasileiro para câncer de mama, mas fazendo um recorte para os medicamentos que foram comprados em pelo menos 5 anos pelo Ministério da Saúde, por outros fatores metodológicos que a gente utilizou, porque tem um outro resultado que eu não trouxe aqui, mas é um resultado da minha tese, a gente faz uma comparação com o preço praticado de cada órgão em relação ao Ministério da Saúde também, já que ele tem esse volume de compra. Então, nessa parte da minha tese, a gente selecionou esses 10 antineoplásicos, são mais se a gente não considerar esses 5 anos, mas foi um fator metodológico de exclusão que a gente achou. E na outra parte da minha tese, que eu vou analisar as compras por meio da APAC, né, dos procedimentos de quimioterapia, eu analiso todos os antineoplásicos. Certo, obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns também às orientadoras. Sim, que estão aqui, Cláudia Osório e Vera Pepe. Minhas coleguinhas. Beijo para elas. Educação e depois Ministério da Saúde, por fim a Defesa. A Defesa compra menos, mas compra muito mal. Depois a gente fala. Obrigado. Beijo. Obrigada. Muito bem. Vamos em frente, Kaline.
Vamos lá, professores. Vamos dar continuidade agora com o trabalho da Sueli. Sueli se encontra? Acho que eu não estou vendo a Sueli. Não, Vamos a Sueli tinha um problema de deslocamento do hospital para essa sessão, então ela pediu que justificasse se ela eventualmente atrasasse ou até mesmo não pudesse comparecer. Ok, então vamos em frente. Certo, tudo bem. Então vamos prosseguir com o trabalho do Anderson. O Anderson, professores, ele está com um probleminha de compartilhar o e-banner, aí ele vai apresentar sem o e-banner, certo? Perfeito. Boa tarde. Como avisei, estou com um problema daqui da conexão à internet. Estou usando dados móveis do meu celular, por isso não está tendo como compartilhar o banner. Então, peço mil perdões por conta disso. Meu nome é Anderson Miller, sou graduando em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba. O nosso trabalho intitula-se Direito à Saúde Gratuita e Medicamentos de Alto Custo, breves apontamentos. Bom, é um trabalho mais de uma análise sociológica e jurídica. Em uma sociedade ainda periférica como o Brasil, o direito à saúde ainda é exercido de modo desigual. Assim, o acesso a medicamentos de alto custo por parte da população mais pobre, que depende do Sistema Único de Saúde, nem sempre dá-se de modo igualitário. E o cidadão vê-se obrigado a recorrer ao judiciário. Bom, essa pesquisa ela tem como um condão revisar a literatura já existente sobre tais medicamentos e compreender o entendimento jurisprudencial, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que se tem sobre o tema. Esse foi o objetivo. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, qualitativa e dedutiva. A gente utilizou como plataforma o Cielo, e como descritores medicamentos de alto custo e judicialização da saúde. E aí a gente encontrou 10 artigos científicos. Com base nesses artigos científicos, e a gente fez os resultados e as conclusões do nosso trabalho. Bom, das leituras, a gente observou o seguinte, que o fluxo, a base dos medicamentos serem objeto das lides, das discussões jurídicas, era se dar por uma política de estruturação dos remédios que não atende às demandas oriundas das desigualdades criadas pela assimetrização das classes sociais marginalizadas e por limitações orçamentárias existentes. Também a gente viu o seguinte, que tendo em vista o fato de que certos medicamentos não são dispensados com regularidade pelo SUS, a única saída encontrada pela população de baixo porte financeiro era a judicialização. Um minuto para finalizar. Obrigado. Então, o STF ele tem um entendimento consignado jurisprudencialmente que não é qualquer medicamento que pode ser exigido do Estado de fornecimento, tendo que obedecer determinados requisitos, como a exigência de pedido de registro de medicamento e a incapacidade de atuar os tratamentos disponíveis para atender a demanda, além de observar parâmetros de razoabilidade e os impactos no orçamento, fazendo com que a concessão do pedido seja analisada sob um prisma de um olhar multifatorial. E a conclusão do nosso trabalho é o seguinte, que a gente entendeu o seguinte, que a eficácia do direito à saúde no Brasil ela está condicionada a parâmetros de estruturação que nem sempre estão sustentados em equanimidade no aspecto social e que o Estado, na realidade atual, ele não consegue abarcar com todos os aspectos dos seus cidadãos. Aí, mas, todavia, tal situação, a gente compreendeu que pode ser alterado com a melhor organização administrativa. Bom, foi isso o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Anderson. Só para esclarecer, a gente consegue ver seu pôster aqui no site, tá? Então, embora você não tenha compartilhado, a gente consegue olhar e fazer o julgamento. Silvio, você quer perguntar? O Anderson, que me instigou bastante, boa tarde, parabéns pela apresentação aí. O que me chamou muita atenção foi a questão de um trabalho aparentemente solitário, né? Assim, de único autor. Eu queria saber da motivação sua para estudar o assunto, né? E dos caminhos, porque a gente sabe que tem uma produção científica significativa no direito e tem também uma produção significativa na saúde, né? Eu até tomei o cuidado de olhar um pouco na base de dados do Cielo
e vi que tem um número, dependendo da escolha dos descritores, você vai encontrar um número bem maior de trabalhos, né? Então, mas sem entrar no mérito disso, queria ter uma ideia de como é que surgiu a ideia, qual a sua relação com o tema, e por que, ao invés de você fazer esse estudo pelo olhar do direito, você foi buscar as referências na saúde. Bom, esse trabalho, ele tem também um desdobramento, porque foi um artigo publicado no Congresso de Direito e Medicina, aqui na Paraíba, foi realizado, e aí eu já havia abordado, só com uma outra vertente, uma vertente mais jurídica, sobre esse assunto. E aí eu decidi fazer um estudo mais puxando para a realidade sociológica nesse congresso. Bom, é um tema que tem muito interesse, principalmente porque diz respeito aos direitos sociais e também aos direitos constitucionais. É uma área que eu gosto muito e pretendo muito atuar no futuro. Obrigado, Anderson. Perfeito. Então, a minha pergunta meio que complementa, assim, o trabalho que o Anderson apresentou me parece ser mais um exercício, né, um ensaio. Você pretende expandir uma revisão que tem suas limitações, mas qual os seus planos em relação a isso? Isso, eu pretendo tratá-lo futuramente na minha dissertação de mestrado. Pretendo fazer mestrado futuramente. Por enquanto, estou na graduação, curso de Direito. Okay. Bom, por isso que eu falei aqui sobre a questão da marginalização social, que é um conceito abordado por Marcelo Neves na dissertação, na tese de doutorado dele na Alemanha, em 1987, ele fala sobre isso, sobre cidadania. E aí é um assunto que entra também na questão de Gessé de Souza, que fala sobre cidadania brasileira. Por isso que eu tratei nessa perspectiva sociológica. Perfeito. De repente você consegue incluir isso no seu TCC, né, da graduação também, pode começar por aí. Muito obrigado, Anderson, então. Eu que agradeço. Vamos... Obrigado. Vamos, Kaline, por favor, a próxima apresentação. Vamos sim, professor. Vamos continuar com a Jocileide. Kaline, eu posso dar uma sugestão? Desculpa te interromper, mas eu queria sugerir que o aviso de 1 minuto, você só entra e diz 1 minuto. Que nem no Senado, né? Que diz assim, 15 segundos, né? Mais ou menos assim, para evitar interrupção. Desculpa. Certo, vamos lá. Sem problema. Vamos continuar com a Jocileide de Souza Gomes. Acho que ela caiu, hein? Ela estava aí, eu vi ela aí. Estava há pouco aqui, acho que ela estava instável. Vamos seguir, aí quando ela chegar a gente repõe. Ok, vamos continuar com a Larissa de Souza. Oi. Hora que eu puder começar? Pode compartilhar o e-banner. Ah, tá, só um pouquinho. Dá para ver? Larissa, já vemos. Eu estou no celular, então, de repente, eu não sei se tem alguma coisa diferente. Dá para ver? Sim, pode iniciar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Zanoli e o meu trabalho ele faz referência à análise de viabilidade financeira da participação do município de Maringá no consórcio Paraná Saúde. Então, a compra de medicamentos, né, no setor público, ela é complexa e envolve um conjunto de requisitos administrativos e legais que devem ser cumpridos. Então, essa aquisição, ela sempre é realizada na administração pública por meio de processo licitatório, com o objetivo sempre... Vocês estão escutando? Porque parou tudo aqui. Estamos escutando, pode prosseguir, Larissa, tá bem. Com o objetivo sempre de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Então, a aquisição de medicamentos aqui no município de Maringá, ela é realizada através de 2 formas, ou pelo consórcio Paraná Saúde, né, que ele utiliza o pregão eletrônico para fazer suas aquisições, ou pelo município de Maringá, mesmo através do pregão presencial. Então, esse estudo, ele analisou a compra de medicamentos através do consórcio
e da licitação própria do município, com o objetivo de demonstrar se havia alguma diferença significativa entre essas duas formas de aquisição, a eletrônica e a presencial, e se havia viabilidade, né, econômica na participação do município neste consórcio. Então, ela foi basicamente uma pesquisa documental, né, que considerou os valores unitários dos medicamentos, dos processos licitatórios do consórcio da licitação no ano de 2019 e as quantidades de medicamentos adquiridos, né, nesse período, atribuindo a eles valores do consórcio da licitação para quantificar no final a diferença no gasto, né, a diferença na economia. Então, em termos de economia, nós concluímos que as duas formas elas são muito semelhantes, uma vez que a média de economia do consórcio ficou cerca de 9,81% e a do município 9,95%. E depois aí nós analisamos as quantidades de medicamentos que foram empenhados durante esse ano e verificamos que em 2019 houve uma economia de quase R$ 1 milhão, né? Sendo 468 mil através da aquisição pelo consórcio, já descontando essa taxa de anuidade, né, que mantém a estrutura administrativa do consórcio, e 454 mil para aquisição via municipal. Então, nós concluímos que não há diferença significativa, né, entre essas duas formas de aquisição e que há viabilidade de manutenção dessas duas formas, tanto o consórcio como a licitação municipal, considerando toda a economia que foi gerada em 2019. Obrigado, Larissa. De nada. A gente está no tempo. A minha pergunta, bem diretamente, o período analisado foi só 2019, não é isso? Só 2019. Não seria o caso de ter uma análise um pouco mais longa para você evitar que seja, por exemplo, influenciado por algum evento específico daquele ano? Já pensou isso em 2020? Como é que aconteceu com pandemia e tal? Deixa eu explicar um pouco o contexto, que talvez seja fique mais claro. Claro. Eu sou gerente de assistência farmacêutica de Maringá, então eu sou responsável pelas compras aqui. Então, por que 2019? Porque o meu trabalho de mestrado, ele se iniciou em 2019, né? Então, essa é praticamente o meu mestrado. E a minha dúvida sempre foi saber se era viável realmente participar do consórcio, porque a gente via muitos itens mais baratos nas nossas licitações. Então, assim, era viável você pagar 100 mil de anuidade para um consórcio? Será que os valores do consórcio realmente compensavam, né, o pagamento dessa taxa? Então, essa era a minha dúvida e, por isso, o estudo. Foi só em 2019, mas eu pretendo aprofundar, porque em 2020 a gente começou com pregão eletrônico. Então, daí vamos comparar pregão eletrônico com pregão eletrônico, para ver, né, essas diferenças, significar diferenças, né, na compra desses dois órgãos. Perfeito. Obrigado, Larissa. Silvio? Alguma pergunta? O Silvio caiu. Caiu. Aparentemente, sim. Ele travou e caiu. Então, deixa eu continuar, então. A gente ainda tem algum tempinho? Tem, Kaline? Como é que está aí? Alguns segundos? Sim, professor. 1 minuto e 15. Então, dentro dessa ideia de uma análise de mais longo prazo, você está lidando com um case, né? Mas eu imagino que nos arredores aí desse consórcio você tem outras municipalidades que também você poderia usar como referência para fazer uma análise um pouco mais abrangente. Você pensou nisso também? O que eu consegui ver no meu trabalho, eu até analisei outros municípios. O que acontece? A gente viu que municípios de grande porte, por eles terem um aporte melhor financeiro, eles conseguem fazer uma negociação melhor nessas licitações, né? Municípios menores, talvez eles não seja tão vantajoso para eles não participar do consórcio, porque eles conseguem, o quantitativo que eles licitam é menor, então, às vezes, eles não conseguem um preço muito melhor que o consórcio. Municípios grandes já conseguem ter um poder de negociação melhor. Perfeito. Muito obrigado, Larissa. Parabéns aí pelo trabalho e sucesso aí no futuro. Obrigada para você. Vamos passar, então, à próxima apresentação. Vamos sim. Eu vi aqui que a Jocileide, ela retornou. Jocileide, você consegue apresentar seu trabalho agora?
Deixa eu só checar o que aqui, se o Silvio está com problemas. Seu áudio, professor. Não consegui te escutar no final. Desculpa, não, é só avisando que eu estou checando o que é que houve com o Silvio. Tá? Certo. Jocileide. Ok, vou compartilhar aqui. Um momento. Certo, aí você aguarda um momentinho para o professor poder entrar, tá bom? Mas pode ir compartilhando. Ok. Eu não sei se eu saí da sala. Ah, tá. Não, tá. Jocileide, você poderia dar um zoom? Jocileide. Eu estou escutando. Ah, o compartilhamento ele saiu. O Silvio retornou. Tá. Conseguem ver? Sim, sim. Pode iniciar, professor? Estou só no aguardo. Acho que você pode iniciar, Jocileide. Eu já vi o Silvio aqui na sala. Tá. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Jocileide, tá? Eu sou farmacêutica e vou aqui apresentar o trabalho intitulado Perfil da Judicialização da Saúde envolvendo medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica no estado do Pará. A gente sabe que a assistência farmacêutica, né, o financiamento da assistência farmacêutica é de responsabilidade das 3 esferas de gestão do SUS, né? E o repasse desse financiamento, ele é repassado por blocos, né? O recurso federal, ele é repassado por blocos de financiamento, que é dividido em componente básico, estratégico e especializado. Bom, a judicialização da saúde, enquanto fenômeno, ela vem exercendo influência sobre a governança e a estabilidade desses recursos, né, destinados à assistência farmacêutica em vários estados, não somente em todas as unidades federativas, como também no próprio Distrito Federal. Então, o objetivo desse trabalho foi traçar o perfil da judicialização em saúde, envolvendo os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica no estado do Pará, no ano de 2018. Para isso, realizou-se uma pesquisa descritiva, quantitativa, realizada no período de março a outubro de 2018, perdão. Não, a pesquisa foi realizada em 2019, né? Mas os dados estudados foram dados referentes ao ano de 2018. E a fonte da pesquisa foi de dados secundários, né? Utilizou-se planilhas elaboradas pelo setor de demanda judicial da Secretaria, que registram informações técnicas dos processos judiciais propriamente ditos. Bom, quanto ao resultado, analisou-se 3 processos judiciais que tiveram a compra dos medicamentos, né, do componente especializado propriamente dito. Observou-se que mais da metade dos medicamentos que foram demandados pela via judicial eram pertencentes ao grupo 1B do componente especializado da assistência farmacêutica, ou seja, responsabilidade do Estado comprar, mas o recurso ele é repassado pelo governo federal, tá? E dentre os medicamentos desse componente tem-se os hormônios e os antipsicóticos. No entanto, os medicamentos do subgrupo A, ou seja, que são responsabilidade de compra e financiamento do governo federal, foram, embora eles tenham sido menos demandados, foram os que mais causaram custos, né, nos cofres públicos daqui da Secretaria, em torno de 70%, 73% do gasto total. A planilha, a tabela que é apresentada para vocês, ela mostra um pouco isso, né? A gente tem inicialmente aqui a representação principal foi do Ministério Público Estadual, os autores, né, os principais autores do município da demanda foi de Belém do Pará,
e as prescrições, a origem das prescrições eram eminentemente públicas, correspondendo a 70%. Na tabela 2, a gente vê o gasto, olha, aproximadamente R$95 mil, que correspondeu a 73% do gasto que o governo do estado fez, né, no ano de 2018, foi correspondente a medicamentos do grupo 1A, ou seja, que era o de responsabilidade de financiamento do governo federal. Josileide, seu tempo encerrou. Tudo bem. Muito bem, obrigado, Josileide. Acho que o Silvio pegou do início, ele retornou, eu vi que ele entrou na sala, saiu, voltou, mas o Silvio está aí, acho que ele pegou a apresentação toda. Você quer perguntar, Silvio? Jorge, primeiro eu pedi desculpas aí, tivemos uma queda de energia aqui, o mundo está caindo em forma de água aqui. Aqui espero também. que a energia colabore aqui para a gente poder dar continuidade. Então, para Josileide, uma das coisas que eu senti falta quando eu olhei o pôster foi a ausência de medicamentos, de solicitações de medicamentos do grupo 3, né, que são atribuídos aos municípios. Vocês têm uma avaliação sobre o que pode ter ocasionado isso? Não, essa inferência na pesquisa ela não foi feita, né? Até mesmo porque ela objetivou trabalhar especificamente, porque, assim, a gente tentou primeiro avaliar qual era a nossa principal demanda, né? E aí identificamos que as principais demandas envolviam os medicamentos do grupo 1 e do grupo 2. De fato, na judicialização, aqui, os medicamentos do grupo 3, ou seja, que são da responsabilidade do município, no ano de 2018, a gente não teve essa demanda. E essa amostra aqui envolvida, ela correspondeu somente aos processos judiciais que foram atendidos, né? Que houve a obrigatoriedade de fato do atendimento. O que acontece é que, em algumas situações aqui no estado, quando é demandado um tratamento que é da responsabilidade do município, a Procuradoria-Geral do Estado tenta rebater, digamos assim, no sentido de transferir a responsabilidade ao mesmo, né? Caso os 3 entes estejam, ou os 2 entes, no caso o município e o estado, estejam na decisão judicial. Aí tenta-se fazer uma justificativa para fazer com que o município seja responsabilizado de fato pela compra. Certo. Eu senti falta também, Josileide, do número de processos em cada grupo. Eu não sei se foi... Essa informação não está no resumo, porque, enfim, né? O resumo tem algumas limitações, enquanto caracteres, enfim, e a gente não consegue colocar tudo. Foi feito um levantamento do número de processos por subgrupo. Quanto aos medicamentos do grupo 1B, eles foram os mais demandados, tá? Então, eles corresponderam a aproximadamente 80% da demanda. Eu não estou aqui com os dados em mãos para lhe apresentar isso em números brutos, mas ele correspondeu a aproximadamente 80%. No entanto, os medicamentos que compõem o grupo 1A e que representaram o principal gasto, né, daqui da secretaria, a gente viu aí em torno de 73% do que a secretaria gastou no ano de 2018, eram medicamentos importados, eram medicamentos caros, tá? Que o Estado teve que adquirir, pertencentes a determinados protocolos clínicos e que o Estado teve que comprar por algum problema de desabastecimento envolvendo o governo federal. Ok, obrigado, Josileide, parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe aí. Obrigada. Obrigado, Josileide. Vamos adiante? Vamos sim, vamos continuar agora com o trabalho do Romero dos Santos. Romero se encontra? Acho que não. Não. Então vamos prosseguir com o trabalho da Letícia Cristina. Letícia? Oi, gente, vocês me escutam?
Sim, pode ficar à vontade. Nossa, aqui tá muito ruim a internet hoje. Tentando compartilhar a tela só um minutinho. Ok, já podemos ver. Ah, deu certo? Então, o meu trabalho fala sobre a atuação do programa Melhor em Casa, no atendimento do paciente idoso. O programa Melhor em Casa, para quem não conhece, ele é um programa multidisciplinar de atenção domiciliar do SUS. O paciente recebe os cuidados em casa e, com isso, há uma perspectiva de melhora da qualidade de vida e do entendimento do seu estado clínico pela família inteira, né? A população, ela está crescendo, então isso é um fato, e com isso vão aumentar as comorbidades, as complicações de saúde, a polifarmácia, o desenvolvimento de transtornos mentais. O objetivo do trabalho foi relatar o caso de uma paciente idosa atendida pelo programa Melhor em Casa, para mostrar como que esse atendimento domiciliar ele interfere na saúde e na qualidade de vida do paciente. A metodologia empregada foi um relato de experiência descritivo e qualitativo, realizado com uma paciente idosa em atendimento pelo programa, com informações presentes no prontuário do paciente no período de agosto de 2019 a maio de 2020. Os resultados obtidos tratou-se de uma paciente do sexo feminino, com 76 anos, baixa condição social. A paciente foi diagnosticada com doença de Parkinson, aneurisma cerebral, anemia, insuficiência venosa, escara, esquizofrenia, acidente vascular encefálico, hipotireoidismo, demência e polifarmácia. As ações exercidas pelo programa foram reeducação alimentar, posicionamento da paciente, aspiração brônquica, psicoterapia e curativo. A paciente atualmente ela apresenta com bom estado de saúde, escara de 90% de regressão e melhora no estado nutricional. O programa ele proporciona melhores condições de atendimento médico, pois o tratamento e acompanhamento são realizados no lar do paciente. A melhora da paciente, do aporte nutricional e psicológico, foi devido a esse acompanhamento multidisciplinar. Somente. Muito bem, muito obrigado. Letícia, né? Isso. No método, tem uma pergunta, vou iniciar. Tá bom, no método você menciona que é um relato de caso, né? Uhum. E que vai usar uma abordagem qualitativa, mas eu senti falta no seu reporte aí, no pôster pelo menos, queria saber se isso tem algum aprofundamento da dimensão qualitativa em relação à experiência, à vivência da paciente, né? Se pensou em incluir algum elemento relacionado com esses aspectos, além dos elementos clínicos. Sim, porque como o espaço, né, que o espaço disponível ele é reduzido, mas nós fizemos o acompanhamento dela em relação, por exemplo, à polifarmácia dela, ela usava 14 medicamentos diferentes, entre medicamentos para tanto de tratamento para o hipotireoidismo, medicamentos anticoagulantes. Eu conversando com a médica dela, né, para poder saber bem como que era a situação, ela falou assim para mim que a paciente, ela chegou com muito mais diagnósticos do que realmente ela apresentava. As escaras, por exemplo, que ela tinha em torno de 3, porque ela ficava muito tempo internada, ela passava muito tempo internada. Ela, inclusive, né, na nossa cidade, ela foi uma das primeiras pacientes COVID positivo, e ela contraiu dentro de um hospital da capital, né? Eu estou em Goiatuba, no interior do estado de Goiás,
e aí ela precisou ser internada em Goiânia e ela voltou com o Covid. Então, ela foi uma das primeiras pacientes da cidade apresentando o Covid. Mas quando a gente fala, assim, da questão qualitativa, é mesmo expor, né, se o espaço fosse maior, era expor, né, a quantidade de comorbidades que ela apresentava e o que ela conseguiu, né, a regressão, principalmente de alguns sintomas que ela sentia ao decorrer do tratamento. Ela, inclusive, né, a cuidadora dela relatava que ela arrancava o curativo. E aí, eles amarravam as mãos delas. Meu vídeo não está aberto, porque a internet está muito ruim, mas a cuidadora amarrava a mão dela, e aí os vizinhos entendiam aquilo ali como maus tratos, porque ela amarrava de qualquer forma. E aí, depois, com o atendimento do programa, né, tanto a médica quanto a enfermeira que atendia, ela explicou a melhor forma de conter, para que não ficasse parecendo que eles estavam agredindo ela. Então, passou a usar a contenção na mão de forma adequada, passou a fazer a alimentação dela de forma adequada, porque ela já estava numa situação, assim, que comia muito errado. Então, além de todos os agravantes, ainda tinha o sobrepeso. Então, com o acompanhamento nutricional, eles conseguiram reduzir o peso dela também, e tudo isso a melhora de qualidade de vida do paciente. Perfeito, obrigado. Vamos não sei lá, como é que nós estamos de tempo aí, Kaline? Esgotamos. Esgotou, né? Silvio, você tem alguma questão? Não, tranquilo, Jorge, satisfeito. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos okay. prosseguir. Então, obrigado, Letícia. Obrigado a vocês, gente. Vamos prosseguir com o trabalho do Tauan. Tauan se encontra? Sim. Pode ficar à vontade. Só. Conseguem ver o trabalho? Acho que não, né? Está compartilhando? Conseguem ver? Já podemos ver. Né? Tauan, pode prosseguir, por favor. Então, bom dia a todos. Eu sou Tauan Boaz, cirurgião dentista, e o trabalho que eu vou expor se trata da integração da atenção odontológica ao trabalho multiprofissional. É uma unidade básica na Vila do Engenho, no Amazonas. O estudo se baseou nesta unidade básica, né, que se encontra em uma vila, a 250 quilômetros de Manaus, que atende por volta de 3.500 pessoas, né? O problema que se encontrou lá era que a atenção odontológica não estava parte dos processos de trabalho daquela unidade. E isso dificultava sobremaneira os atendimentos daquela população. Principalmente porque o atendimento que prestávamos àquela população era basicamente curativo, né, em frente ao complexo problema de saúde e doença. Então, as pessoas chegavam com problema e a gente detectava e só atendia dessa forma. Então, o objetivo do estudo é integrar um calendário odontológico, né, à rotina de atividades daquela unidade, visando o trabalho multiprofissional na atenção primária à saúde. Se trata de um estudo de caso com a observação experimental, né, e aplicação de técnicas experimentais, monitoramento diário, análise de indicadores de saúde e análise dos processos de trabalho, né, para identificar as situações que estavam dificultando esse trabalho integrado. Portanto, nós desenvolvemos reuniões de equipes, né, estratégias para execução de planos que identificassem e trabalhassem a questão do trabalho multiprofissional, a busca por pacientes com necessidade de atendimento especializado. Essa pesquisa teve suporte de recursos humanos, da equipe médica, da enfermagem e da importância dos agentes de saúde nesse processo. Utilizamos recursos dispostos na própria UBS e alguns recursos de tecnologia, né? E a partir dessas mudanças de postura, né, nós conseguimos alguns resultados importantes, né? O primeiro ponto que eu coloco aqui é em relação à qualificação
do atendimento. Então, a gente passou a ter uma grande demanda de consultas agendadas, né? Antes, as consultas eram somente de demanda espontânea. Então, a gente teve uma qualificação nesse sentido em relação às consultas, né? Teve um aumento de 58%, que eu indico, em relação às demandas, livre demandas. E outro ponto também é em relação à cobertura odontológica gestante. Antes não se tinha cobertura odontológica. Então, a partir dessa sensibilização com a equipe, né, nós conseguimos alcançar um indicador de atendimento à gestante de 75%. Então, se teve um aumento a cobertura odontológica a esse público, que é bem difícil, né? É um público que evita ir ao consultório odontológico, evita, durante esse período, ter a consulta odontológica. Portanto, aqui, leia a conclusão onde tem escrito método, o trabalhador que está no serviço público requer que ele desempenhe serviços que vão além dos seus conhecimentos e habilidades. É necessário que ele agregue isso, capacidades e responsabilidades pelo trabalho, né? E uma visão humanizada. Outro ponto importante, é importante que ele tenha noção, esteja e que viva a realidade da população ao qual ele está inserido, uma vez que ele busque a partir disso melhores resultados. É isso, obrigado. Muito bem, obrigado, Tauan. Eu vou iniciar com uma pergunta assim. Eu tenho experiência de gestor municipal em uma região não tão, do ponto de vista de dificuldade de acesso, não tão difícil quanto é uma região como os municípios, as localidades do Amazonas, mas que tínhamos muita zona rural, né? Então, sempre é um desafio muito grande você atuar, né? Então, minha pergunta é mais sobre a questão dessa relação entre disponibilidade de recursos humanos e estrutura, né? Já que é um relato de experiência, esses elementos aí, como você vê o avanço, né, o atual estado dessa disponibilidade de insumos, de equipamentos, né, o quanto que isso impacta no bom desenvolvimento do trabalho de saúde bucal? Sim, porque, na realidade, como nós temos pouco tempo, é difícil falar amplitude, né, nesse pouco tempo. Então, é um fato, né? A questão da dificuldade do acesso, inclusive da população, para o atendimento odontológico, é um fato que a gente considera bastante relevante para essa dificuldade do acesso, né? Outro fator é a questão cultural, né? A gente entende que as pessoas elas têm uma cultura que você precisa, enquanto profissional, chegar e desconstruindo, né? Eles entendem que o serviço odontológico ele está a parte dos processos de trabalho do serviço de saúde, né? Então, eles só costumam nos procurar quando há realmente a necessidade primordial, né? Eles resolvem a necessidade e a gente não consegue fazer um controle dele, fazer um atendimento contínuo, né? Outro ponto é a dificuldade de acesso, né? Esse relato de caso se trata de uma vila, a Vila do Engenho. Ela já está afastada da zona urbana, né? Já é uma vila rural. Só que ela atende também outras zonas que estão mais afastadas ainda da zona urbana, que são as zonas ribeirinhas, que a gente considera, né? Portanto, é difícil o acesso dessa população à unidade básica, né? Então, o profissional precisa, como eu coloquei, a gente precisou de aparatos de recursos materiais, né? Chegar até essas comunidades, mas conseguir atender essa população para que eles fossem englobados nesse estudo, né? Silvio, você tem com certeza uma pergunta interessante. Não, acho que eu vou abrir mão por causa do tempo, viu, Jorge? Acho que estou satisfeito também. Perfeito. Parabéns para o Tauan. Muito obrigado, Tauan. Como é que nós estamos, Kaline, aí, com relação às apresentações que faltavam? Eu vi que a Daniela chegou por aqui. Sim. Não vi a Sueli. Também não, nem a Sueli, nem o Romero. Nem o Romero, podemos prosseguir com a apresentação da Daniela. Por favor. Daniela, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Eu estava em outra sala fazendo avaliação também. A gente também está esperando... Eu estou em duas salas ao mesmo tempo que eu estou esperando a Fabiane em outra sala. Então, vou apresentar aqui. Boa tarde, meu nome é Daniela, para quem não me conhece. A ideia aqui foi apresentar os resultados da primeira fase desse estudo, né? Um projeto financiado pela FAPESP, pelo edital PPSUS de 2018, onde a gente pretende, né? Estamos fazendo isso,
avaliar a qualidade metodológica de diretrizes clínicas do mundo todo sobre o cuidado a doenças crônicas e, a partir das recomendações das diretrizes de melhor qualidade, fazer uma aplicação web e um curso na SUS para dar suporte, né, aos profissionais da atenção primária sobre o cuidado nesses casos, né, nessas doenças. Então, o Saber SUS, como a gente tem chamado, é um projeto que tem esse objetivo. Ele tem várias fases, né? A primeira fase é a fase acadêmica, onde a gente faz a revisão sistemática das diretrizes clínicas, faz a avaliação da qualidade metodológica usando o AGRI-2 e faz a comparação das recomendações. A próxima fase, que inicia agora em abril, vai ser a validação desses compilados de recomendações por profissionais da atenção primária. Esse projeto está sendo feito em parceria com o Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo e a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. E os produtos, como eu falei, então vai ser um curso do UNASUS e uma aplicação web que facilite a consulta a essas recomendações. Então, aqui a fase acadêmica é essa fase onde ainda não se envolvem os profissionais de saúde, onde a gente faz a revisão sistemática de diretrizes clínicas, então a gente faz a busca em várias bases e repositórios de guidelines, depois fazemos a avaliação desses guidelines com a ferramenta AGRI-2, com 3 avaliadores, esses 3 avaliadores discutindo os resultados da sua avaliação. A gente decidiu que ia estipular domínios 3 e 6 acima de 60% como diretrizes de alta qualidade, e a partir disso, então, a gente extrai as recomendações e as compara para identificar similaridades e divergências. Então, aqui são os primeiros resultados. Nós fizemos a avaliação de 356 diretrizes clínicas, todas publicadas em inglês, português ou espanhol. Dessas, 85 foram classificadas como de alta qualidade, pelo critério que escolhemos. Como já é de praxe, né, como já é conhecido na maior parte desses estudos, os domínios com maior nota no AGRI foram escopo e propósito e clareza de apresentação. O rigor de desenvolvimento muitas vezes deixa a desejar. O envolvimento de stakeholder, né, de atores interessados e a aplicabilidade são quase sempre domínios com notas baixas no AGRI. Mesmo assim, e mesmo com uma ampla variação das notas no AGRI, foi possível identificar pelo menos uma diretriz de alta qualidade para cada uma das 14 condições que escolhemos para estudar, e com isso nós estamos, então, nessa fase de terminar a compilação das recomendações para prosseguir com a validação em ambiente virtual, por causa da pandemia, por profissionais do SUS. Então, nós já temos isso pronto também, e o desenvolvimento da aplicação web também já está em andamento, em parceria com professores e alunos do campus de São José dos Campos da Unifesp. Então, a gente conseguiu identificar diretrizes para poder fazer esse projeto da forma como tínhamos planejado, e esperamos que isso possa contribuir, então, com o Sistema Único de Saúde. Obrigado, Daniela. Acho que o Silvio pode iniciar. Por favor. Parabenizar a Daniela pela apresentação do trabalho, pelo trabalho em si, né, pela condução do projeto. Eu tinha notado, né, que realmente esses 2 domínios, que é a questão do escopo e da clareza das apresentações, estão bem resolvidos, né, ou melhor resolvidos que os demais. Aí eu queria ouvir um pouco da Daniela, mas não só para mim, né, acho que para as pessoas que estão assistindo também. Quer dizer, o que você tem visto, né, sendo proposto mundialmente para o aprimoramento da qualidade das vias de prática clínica?
com relação a essas outras limitações que vocês mesmo identificaram agora, mas que é recorrente em vários trabalhos? Isso não muda muito ao longo do tempo, Silvio. Teve uma melhora importante ao longo do tempo para os domínios 1 e 4 do AGRI, que são esses que sempre dão notas mais altas. Principalmente depois da publicação do AGRI, a gente vê, da primeira versão do AGRI, a gente vê uma alteração importante nisso. Independência editorial, que é o manejo de conflitos de interesse, tem melhorado ao longo do tempo, embora com uma variação muito grande. Então, você tem desde diretrizes que tomam muito cuidado com isso, até aquelas que não falam nada sobre isso. E o rigor do desenvolvimento, a gente sabe das várias iniciativas para que a saúde baseada em evidência seja, de fato, implementada, né? Mas das dificuldades também para que isso aconteça. Saiu recentemente um artigo falando de como os profissionais ainda têm uma grande dificuldade em aplicar o grade no dia a dia, né, no cotidiano dos seus trabalhos, e acho que realmente é um desafio fazer uma diretriz com um rigor metodológico alto e que as pessoas responsáveis por essa diretriz também consigam relatar todo esse processo com muito cuidado, com muita transparência. É um trabalho muito pesado fazer uma diretriz clínica, dependendo do número de perguntas, é muito complicado, e os grupos são pressionados também pelo tempo e pelos recursos, né? Então, a gente precisa entender essas limitações, né? 1 minuto. Obrigado, Perfeito. Daniela. Satisfeito também. Ótimo. Parabéns pelo Parabéns. projeto e pelo trabalho. Parabéns também, vou fazer coro aqui com o Silvio. A minha pergunta nós estamos falando de promoção de prática informada por evidência, né? Então, guias GRADE desenvolvidas no país para atenção primária, e esse movimento de que isso seja incorporado no dia a dia mesmo de quem produz recomendação dentro do Sistema Único de Saúde, né? Esse é o escopo, me parece, estratégico, é isso, Daniela? Levar isso como um movimento mesmo, né? A ideia sempre foi possibilitar um material de consulta mais fácil em português, com uma linguagem que o profissional de atenção primária pudesse consultar e se ver representado. A gente vê também que tem muitos documentos que são construídos com muito cuidado, mas que a questão da linguagem dificulta. Por isso que a próxima fase vai ser justamente essa validação. A gente tem uma revisão por 3 profissionais para já suavizar algumas coisas da linguagem, mas também vai ter essa fase de validação para garantir que as pessoas se sintam representadas por aquilo, que aquilo seja aplicável ao contexto que elas trabalham e que aquilo esteja em uma linguagem que elas não tenham dúvidas sobre o que é recomendado ou não. Ok. Muito obrigado, Daniela. Acho que a gente extrapolou aqui em torno de 10 minutos, né, Silvia? Acho que a gente foi bem, né? Faltou, na verdade, 2 apresentações, se eu não me engano, que foi da Sueli e do Romero, não é isso? A Sueli não vem, ela está na outra sala já, porque ela vai também participar de outra atividade, e ela acabou optando por abrir mão mesmo, para não... Ok, então. Bom, gente, então, muito obrigado pela participação, a assistência de vocês, na verdade, a participação de quem apresentou. Infelizmente, o tempo a gente, em princípio, deveria compartilhar um pouco do tempo para perguntas entre vocês, mas eu acho ia ser bem difícil a gente manejar isso, né? Então, a gente optou por meio que direcionar as questões. Bom, muito obrigado, foi ótimo estar com vocês, tenham uma ótima continuidade de atividades por hoje. Especialmente para você, Silvio. Obrigado, Jorge, um abraço a todos aí também, e vou para a próxima sala lá, que já estão me esperando. Perfeito. Abraço. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, professores. Estarei finalizando agora a nossa gravação, mas antes gostaria de agradecer a participação de todos. Até mais.